Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma sincronia que eu fiz utilizando o número 7 nas 3 fases principais da Bíblia Sagrada. Primeira fase são os 7 dias da criação. Segunda fase são os 7 megatemas da Bíblia Sagrada. A terceira fase são os 7 anos da grande tribulação. Eu não posso deixar de mencionar também as 7 igrejas da Ásia e as 7 unções bíblicas. Não que devamos seguir ao pé da letra estas 7 unções, pois o Espírito Santo é um só. E em relação às orações para a unção com óleos, basta fazermos conforme o Espírito Santo propor para cada um, conforme o propósito de Deus. Eu criei também uma tabela com essa comparação e o link está na descrição. Agora, para começarmos, nós vamos fazer menção de um versículo bíblico que se encontra em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A primeira cor do arco-íris, que é a cor roxa, em relação ao primeiro dia, foi quando Deus disse: haja luz. O primeiro megatema vai de Adão até Abraão, e a primeira igreja é a de Éfeso, com a primeira unção ao sacerdócio, que se encontra em Êxodo 28, 41. E no primeiro ano da grande tribulação serão abertos o primeiro e o segundo selos. No segundo dia foi quando Deus criou a expansão no meio das águas, relacionado à cor azul escuro, né? Azul escuro. O segundo megatema vai de Abraão até Davi, conforme as 14 gerações de Jesus Cristo, né? As 42 gerações de Jesus Cristo, 3 vezes 14. A igreja de Esmirna, a unção bíblica de autoridade, em Salmos 89 e 20. No segundo ano da grande tribulação serão abertos o terceiro e o quarto selo. E no terceiro dia da criação, onde também vemos no arco-íris um azul, só que é um azul um pouco mais claro. No terceiro dia, Deus fez que as águas se ajuntassem num lugar e aparecesse a parte seca. O terceiro megatema vai de Davi à deportação, a igreja é a de Pérgamo, a unção bíblica é da alegria, em Salmos 45, versículo 7. O terceiro ano da grande tribulação serão abertos o quinto e o sexto selo. Eu não vou mencionar todos os principais acontecimentos da tribulação, porque não entra aqui nessa explicação, né? No quarto dia foi quando Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O quarto megatema vai da deportação até Jesus Cristo, né? Significando ali a esperança, né? Na cor verde. A igreja é a de Tiatira. A unção bíblica é cura, em Isaías 10, 27. E nesse quarto ano, na grande tribulação, será aberto o sétimo selo, tocada a primeira trombeta e derramada a primeira taça. Avançamos aqui agora para o quinto dia, onde vemos a cor do arco-íris, que é o amarelo, onde Deus criou as aves e os seres marinhos. E o quinto megatema é o ministério de Jesus Cristo, ministério de ouro. A igreja é a de Sardes. A unção bíblica de profecia,
o grande profeta, Jesus Cristo. A passagem bíblica é em Isaías 61, versículo 1. E no 5º ano da grande tribulação serão tocadas a segunda e a terceira trombeta, e derramadas também a segunda e a terceira taça. No 6º dia da criação, Deus criou os animais terrestres e o homem do pó da terra. E aí nós vemos aqui a cor laranja do arco-íris. O 6º megatema vai da igreja ao arrebatamento, da constituição da igreja, né? Da edificação da igreja, após a ressurreição de Jesus Cristo, até o arrebatamento. A igreja é a de Filadélfia. A unção é de salvação em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. E no 6º ano da grande tribulação serão tocadas a 4ª e a 5ª trombeta e derramadas a 4ª e a 5ª taça. E se ouvirá, e esse será o primeiro ai. E no 7º dia, que é a 7ª cor do arco-íris, vemos aqui o vermelho. Nesse dia, o 7º dia da criação, Deus descansou e o 7º megatema vai da grande tribulação ao juízo final. A igreja é a de Laodiceia. A unção bíblica é consagração em 1 João 2, 20. E nesse 7º ano da grande tribulação, serão tocadas a 6ª e a 7ª trombeta e derramada a 6ª e a 7ª trombeta. São episódios separados a cada semestre. Serão separados a cada semestre, né? Neste ano será também o 2º e o 3º ai. Após isso vem o Armagedon, e aí o milênio. Depois do milênio, no finalzinho do milênio, vem Gog e Magog, e o juízo final. E antes de concluir, eu tenho um mistério aqui para te revelar. Mas eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Por que eu estou dizendo que eis aqui um mistério, a cor lilás? Em algumas culturas chinesas e como no Japão, eles consideram que o arco-íris possui 8 cores. A Bíblia não menciona exatamente quantas cores tem o arco-íris, mas se você parar para perceber mesmo, após o vermelho, tem uma tonalidade um pouco mais clara. E agora eu vou te falar onde é que está o mistério. Acontece que dentre alguns arrebatamentos que eu tive da parte de Deus, 2 deles, um foi quando Deus me arrebatou até o princípio da criação. Foi onde eu vi através dos olhos do Espírito Santo, quando ele ungiu a sabedoria. Base bíblica em Provérbios capítulo 8. E quando eu vi a sabedoria ser ungida, eu vi que algo foi preparado e separado. Esse algo encontra-se no capítulo 22 de Apocalipse. Eu li aqui para vocês um versículo agora, Apocalipse 22, versículo 13. Mas se você for ver Apocalipse 21 e 22, tem ali uma unção reservada para os salvos. Essa unção aqui, ó, que no céu se verá a sabedoria de Deus, a glória de Deus será vista no céu. E a unção será a da vida eterna, porque tomaremos parte
da árvore da vida e beberemos da água que purifica, nossas lágrimas serão enxugadas e veremos face a face o nosso Criador. Fique com a paz de Jesus Cristo. Espero que isso seja de grande edificação para vocês. Que Deus continue nos abençoando.